Os brasileiros são os que mais sentem que o país está em declínio, numa amostra feita em 15 nações pela empresa Ipsos. O estudo revela uma visão desalentadora da população. É uma liderança que, com um bom grau de certeza, nenhum cidadão gostaria de ter. Na opinião de quase 70% dos brasileiros, o país vive um período de declínio. Está no topo da lista de 25 nações. É seguido por Chile, África do Sul e Argentina, empatados em segundo. A Colômbia vem em terceiro. Na outra ponta aparecem Canadá, Coreia do Sul e Austrália. Não é só isso. Para mais de 70%, a sociedade brasileira está falida. Só perdemos para a África do Sul e estamos um pouco à frente do Chile. Embora não seja um sentimento universal, ele não é exclusivo do Brasil. Ele está presente em inúmeros países nesse momento. O que chama atenção é que o Brasil ocupa uma situação de destaque, né? Infelizmente, nós estamos no topo desse ranking, e um ranking tão negativo. E esse sentimento está ligado a como a população vê os rumos do país. 4 a cada 5 brasileiros acham que a economia é manipulada para beneficiar os ricos e poderosos. E outro tanto acredita que partidos e políticos tradicionais não ligam para as pessoas comuns. A contraposição entre povo e as camadas dominantes aparece em outro trecho do estudo. Para mais de 80% dos brasileiros, a elite política e econômica não se importa com quem trabalha duro. E a esmagadora maioria acha que os políticos sempre acabam encontrando maneiras de proteger seus privilégios. O povo sente que está sozinho, né? O povo sente que está por conta própria. Ele sente que ninguém vai fazer algo por ele. Ele não acredita que as regras do jogo, como estão estabelecidas, funcionam a favor dele. Esse sentimento é mais forte entre os mais jovens. O estudo também dá a dimensão de um traço da personalidade do brasileiro. Quase 3/4 acreditam que o Brasil precisa de um líder forte para recuperar o país das mãos dos ricos e poderosos. A maioria crê que para consertar o país é preciso um líder disposto a quebrar regras. A ideia de um salvador da pátria se explica pela ausência de uma expectativa, de uma esperança. É a falta de fé nesse sistema que justifica esse anseio, né, por alguém que venha de forma milagrosa consertar tudo isso. Capaz, você também acha que nós vivemos num país em declínio? Nós estamos com muita dificuldade. Essa pesquisa é muito boa, essa pesquisa foi muito bem feita. O Ipsos é um instituto de muita credibilidade e ele captou uma coisa que nós estamos vendo, infelizmente, no Brasil e principalmente no último mandato daqui, de agora, com pandemia, obviamente, mas o enfrentamento da pandemia mostrou exatamente isso, falta de empatia, incapacidade de entender o que os outros estão vivendo, dificuldade de olhar o futuro e falar, não, vai ser melhor. Essa pesquisa mostra um quadro terrível para nós e nós temos que olhar isso com muita frieza, principalmente a elite brasileira. A elite brasileira tem um papel, eu falo elite assim, grande parte da elite política, grande parte de pessoas que têm uma situação financeira confortável, de não olharem, não criarem essa esperança. E a esperança não virá, Karen, de um salvador da pátria, é o contrário. O salvador da pátria provavelmente é aquele que vai enterrar mais ainda, porque o Bolsonaro veio com essa imagem. Eu vou resolver, eu vou quebrar, vou enfrentar os poderosos, eu venho aqui para resolver tudo e está aí, está na mão de partidos políticos que faziam exatamente o que ele falou que iria enfrentar. Então o problema é construir uma saída que tenha projeto de país, que olhe, por exemplo, o grande herói hoje, Arnaldo, do país, sabe quem é? O SUS. O Brasil há anos não tem um herói nacional. O herói nacional hoje se chama SUS, Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque as pessoas sentiram que nessa debilidade alguém vai lá atendê-los, alguém vai lá dar a eles o conforto que eles precisam e, graças a Deus, 94% acreditam em vacina. Porque se dependesse da elite, uma boa parte dessa elite ia falar não toma vacina, não precisa. É ao contrário. Eu acho interessantíssimo o que a Ipsos demonstrou hoje aqui. Falando em elite, né, nessa pesquisa a gente viu 4 em cada 5 entrevistados acham que a economia do Brasil é manipulada para beneficiar os ricos e poderosos. E eles têm razão. É exatamente essa dificuldade que você tem de ver aprovados projetos, leis, que deem um benefício maior a uma ampla capacidade, uma ampla possibilidade da população atingir isso.
ela tem dificuldade, às vezes, de conseguir empréstimos em banco, não consegue sobreviver a pequena e média empresa. Você tem uma dificuldade enorme de poder atender as empresas que estão hoje com dificuldade, por exemplo, por conta da pandemia. Então, é o que eles sentem. E por quê? Porque um presidente, um governo, uma articulação política tem que ser feita em prol da maioria, não de poucos que estão lá dominando a ação política. Doutor Arnaldo. Quando você tem 15 milhões de desempregados, 50 milhões com insegurança alimentar, não dá para ter otimismo, né? Então, quando se fala, por outro lado, salvador da pátria, nós tivemos 2 grandes exemplos recentes, né? O Collor era o salvador da pátria e o Bolsonaro... Caçador de Marajás. Era isso. Era exatamente esse perfil. E não dá certo. Se não houver planejamento e seriedade na coisa, esse otimismo vai durar, esse pessimismo vai durar muito tempo. Agora, é óbvio que foi influenciado com desemprego e fome. Quer dizer, saindo da epidemia, mesmo não mudando a estrutura do planejamento, isso tende a melhorar. Lógico que tende.